Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui alguns gráficos, tá? Eu já até criei aqui e já atribuí mais um gráfico aqui, que seria, né, de tamanho 6 por 4, tá? Nós vamos aqui agora montar esse gráfico, colocar o nome, novo gráfico de resíduo, só que ao invés do eixo X ser o diâmetro, eu vou colocar a altura da árvore, tá? E o desvio, ok? Desvio no eixo Y. Eu vou aqui estar atribuindo os valores para esse gráfico, então eixo X, altura observada, eixo Y, desvio, que eu quero ver como que está acontecendo o desvio com relação à altura, né, para cada porte da árvore com relação à altura. E vou aqui colocando os eixos, né, os limites dos eixos, tá? E agora colocar ele para plotar. Vamos plotar. A gente consegue observar que para as maiores árvores aqui ele está tendo uma tendência de subestimar a altura para as árvores mais altas. Aqui para as árvores de porte médio ele está acertando bem, mas aqui a gente vê que isso daqui não é biologicamente correto, né? Então, assim, a rede não está boa não, mas nós vamos continuar aqui. Vamos continuar para a gente terminar o código. Vou fechar e vamos para mais um gráfico, tá? Agora para o gráfico de desvio absoluto, ok? Então vamos lá, vamos criar esse novo gráfico, né, com esse tamanho, aqui, e agora com o título desvio absoluto, altura estimada menos altura observada. Aqui nós temos aqui o nome do eixo X, temos o nome do eixo Y, que vai ser né, desvio absoluto, vamos dizer assim, tá? E aqui nós vamos plotar aqui, por exemplo, então, ou seja, o diâmetro, né, no eixo X, e no eixo Y é a altura estimada menos a altura observada. Vou dar um Enter aqui. Aqui, mais uma vez, a gente informa para o gráfico o que são os limites do eixo X e do eixo Y. E aqui agora a gente vai estar imprimindo ele, né? Então, você vê o seguinte, que para o diâmetro aqui, por exemplo, você vê que, né, mais uma vez, você tem uma maior quantidade de pontos aqui do que aqui, né? Não tanto, mas tem. A gente vai observar isso melhor no gráfico de histograma de resíduo. Mas a gente consegue aqui observar que, mesmo que ela está com a tendência de superestimar ou subestimar, o que não é satisfatório, né, para determinados portes de árvore, mas a gente observa que a grande maioria dos pontos está entre mais ou menos 1, né? E quase todos os pontos, né, com exceção desses aqui, eles erram mais do que 2 metros. Tá? Lembrando que então não está de todo ruim assim, não, né? A não ser com esses dados aqui menores, que eles realmente estão de todo ruim. Ok, mas vocês ainda vão ver rede boa ainda também. Agora vamos plotar um gráfico de resíduo, tá? Eu coloquei esse aqui estilo default para retirar aquela configuração. Para atribuir linhas em cada valor do gráfico de eixo X e eixo Y. Agora o título, né, eu vou colocar o histograma de resíduo, né, um histograma de resíduo. Nós vamos trabalhar também a frequência absoluta, né, ou seja, a frequência absoluta, que eu vou chamar no eixo X, tá? Ou seja, é o número de ocorrências, né, para um determinado classe de desvio, tá? Algumas pessoas já podem estar acostumadas. Aqui eu quero que a cada 15, vamos ver esse gráfico aqui, vocês vão ver ele e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Agora é um gráfico de histograma, né? Aqui é o tamanho, né, dos parâmetros, né, que eu quero colocar.
aqui nós vamos ter no eixo X, nós vamos ter o resíduo, né? E eu quero que esse resíduo, eu quero 50 faixas de resíduo. Eu quero que você crie 50 classes para essa coluna de resíduo, ok? Ele vai pegar lá e vai dividir esses números e vai separá-los em 50 classes, tá? A cor azul, aí engine color black, aí vocês vão ver o que significa isso, está aqui, né? Tá aqui no gráfico. Agora nós vamos plotar este gráfico e rezar para dar certo. Deu certo, né? Tá vendo? Aqui são as classes. Então o que acontece aqui, ó? Realmente a gente espera uma distribuição normal, tem uma distribuição normal. Por outro lado, essa distribuição normal, você vê que ela tem muito mais classes, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, o ideal é que o lado esquerdo fosse igual ao zero aqui, que o lado esquerdo do zero fosse igual ao lado direito do zero, né? Uma distribuição normal perfeita é o que a gente busca. Mas você vê que ele, né, realmente demonstra aqui aquela tendência de estar, né, tendo uma subestimação para uma determinada região aqui. Por quê? Porque você tem isso aqui, não tem isso aqui desse lado, né? Tá menor. E aqui é a quantidade, né? Aqui é a quantidade de dados, ok? Então tá aí, o histograma de resíduo é uma. Aqui eu coloquei desvio em percentual, mas não é não, tá? Aqui não é desvio, é percentual sim. É o percentual da quantidade, né? Ou seja, 35%. Depois eu tenho que conferir, confesso que eu tenho que conferir. O importante é analisar o gráfico aqui, né, a informação que ele traz para a gente aqui da distribuição normal, tá ok? Beleza, vamos passar para o próximo. O que faz sentido aqui da quantidade de linhas que a gente tem não é percentual, é de fato ser número absoluto, tá? Mas vou fechar aqui e vamos embora para a próxima. Aqui tem mais um gráfico, tá? Esse gráfico ele é fundamental, vocês vão olhar, né? Ou seja, aqui eu estou adicionando novamente o grid no gráfico, tá? Aqui vocês já estão acostumados a ver isso daqui, né? Tamanho dele e tudo. Aí aqui vai ter o título, gráfico de dispersão do DAP versus altura. Então, vou fazer um gráfico do diâmetro versus altura para ver o comportamento biológico, ok? Porque ele tem um comportamento, eu vou até comentar isso com vocês. Ok, o diâmetro aqui, né? Todo colocando aqui as variáveis do eixo X, do eixo Y, o nome do eixo X, nome do eixo Y, tá? Aqui o nome do eixo Y. Aqui agora eu vou colocar as variáveis estimadas pelo modelo, tá? Então os dados de dispersão estimadas pelo modelo, do qual eu tenho diâmetro e versus altura estimada, né? O scatter plot, gráfico de dispersão do diâmetro versus altura estimada. Esse alfa aqui é para clarear ou escurecer o ponto de dispersão. Label aqui a legenda, né? A legenda, eu quero que você coloque o nome da legenda, né? Desse daqui que é a altura estimada, o tamanho do ponto e a cor do ponto de dispersão, que é vermelho, né? Color igual a red. Aqui eu vou adicionar, né? O que eu vou adicionar aqui? Aqui eu acabei de adicionar aqui a altura observada, o diâmetro com a altura observada, tá? E aqui o nome, né, que é a altura observada, só que esse aqui eu quero em azul, certo? Agora, o que ficou faltando, nós vamos colocar aqui, que são os limites, né, o início e do fim de cada eixo. Tá aqui, atribuir essa regra. E eu vou atribuir a legenda, né? Como que a gente atribui a legenda? Esse ax.legend, fecha parênteses. E agora nós vamos plotar esse gráfico e ver o que dá nele, ok? Então aqui nós temos o diâmetro e temos a altura, né? Para
todos os dados, né, que foram utilizados para treinar a rede. Né? Treinar, para te dizer a verdade, para validar a rede neural artificial, tá? Não para treinar. Esses aqui são os dados de validação da rede neural, ok? Aqui, ó, nós observamos aqui, então, em estimado em abóbora aqui, né? Abóbora vermelho, né? Você vê, tem alguma coisa esquisita aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá muito reto aqui, então isso não é biologicamente correto. Porque, olha só, o comportamento biologicamente correto é esse daqui, certo? Ele tem que fazer este comportamento aqui. E aqui também tem que fazer este comportamento. Outra coisa que a gente observa aqui é que utilizar talvez uma variável categórica, como por exemplo uma fazenda, ou pode ser um material genético que está diferenciando essa relação aqui. Você está vendo que tem dois grupos? Tem um grupo aqui, tem outro grupo aqui. Né? Talvez se eu trabalhasse uma variável categórica ou acrescentasse outras variáveis no modelo, ele ficaria melhor. Tá? Ele conseguiria entender melhor essa diferença que tem desse grupo aqui para esse grupo aqui. Mas mesmo assim ele está conseguindo, né, captar. Você vê que redes é muito bom. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. E na próxima aula nós vamos aplicar agora a rede neural na base de dados de inventário inteiro, né, como um todo. Até agora a gente trabalhou a validação, treinou a rede, nós validamos a rede, né, vimos que ela não está tão boa assim, mas vamos continuar com ela, só para a gente rodar até o final. E agora nós vamos trabalhar as variáveis na base de dados para a gente atribuir onde era a altura zero, ou seja, onde não tinha altura medida, nós vamos estar medindo essa altura. Beleza? Até a próxima!